Bom dia, irmãos. Bom dia. Você já viu aí a pessoa bonita que está perto de você? Dê um abraço, dê um aperto de mão, dê um bom dia, um sorriso. Demora muito, né, gente? Às vezes, para o domingo chegar. Quando a gente está aqui, a gente quer sempre confraternizar de alguma forma, dizer que é um prazer estar aqui com os irmãos, não é isso? É um prazer ver você, te abraçar e podermos estar juntos para louvar e agradecer o nome do Senhor, amém? Então, estou vendo os irmãos fazendo isso, façam mesmo, porque isso também é comunhão, tá bom? E hoje é um domingo muito especial, hoje é dia 1º de março, né? Pedro veio no Uber falando, mamãe, já é março, né? Já é o mês do meu aniversário. Não só por isso, tá, filho? É o mês de aniversário do Pedro, mas também porque hoje, irmãos, o que a gente comemora? Dia de quem? Queria chamar a Maria aqui, mentira, né? Agora não. Dia da esposa do pastor. E ali tem até um texto de Provérbios 31:30 que diz: a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada, né? Não só a esposa do pastor, mas todas as demais mulheres. Mas hoje é um dia de fazer menção à esposa do pastor, né? Eu acho que eu jamais conseguiria ser esposa de um pastor. Eu admiro muito, de verdade, quem é, né? Porque não uma escolha da pessoa, né, Maia? É algo que Deus chamou a pessoa para ser um pastor, e ela se torna não só Maia, mas a esposa agora de alguém que é chamado por uma obra maior do que
vocês. Então hoje a gente queria fazer menção a isso. A gente vai ter algumas coisas nessa programação que vão falar um pouquinho sobre isso também. Amém? Mas antes da gente chamar a Mayra aqui, a gente queria fazer uma leitura bíblica, tá bom? Vou pedir para você ficar de pé agora, se você puder ir. E essa leitura vai indicar algumas pessoas que vão falar também, tá bom? Dirigente, vamos lá. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. MCM? Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do fundamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Mayra? Todos, vamos lá? Dê a ela o fruto das suas mãos e que de público as suas obras as louve. Amém? Vamos chegar no nosso momento de cânticos. Essa música que a gente vai cantar agora, não é porque é o dia da esposa do pastor não, viu gente? Mas é uma música que a Mayra gosta muito. Eu vejo quando a gente ensaia essa canção, tem várias músicas que você gosta muito, né amiga? Mas essa em especial você fica bem animada. Então eu vou fazer isso, eu vou te chamar para cantar aqui com a gente. Pode vir. É a música Tu És Santo, tá bom? É uma música que a gente vai ter uma divisão aí. As mulheres vão cantar com a gente aqui, Mayra, Agatha e eu. E os homens vão cantar com o pastor Jefferson. Quer ensaiar antes? Vamos ensaiar. Vai, Jefferson, puxa aí. Só o coro, hein, gente? Não, calma aí. Volta, pra gente cantar junto contigo. Os homens vão fazer com ele. Faz primeiro então a sua parte. Cadê os homens? Poderoso Deus, é o Emmanuel, Ele é o
que a gente não consegue explicar. Você consegue explicar o amor de Deus? A gente não consegue, porque a nossa pergunta sempre é essa, né? Que amor é esse que Ele tem por nós? Eu queria te convidar a você fazer dessa canção a sua oração nesse momento. Amém? Vamos declarar isso. Quando eu planejo
amor, Senhor. Nós não merecemos o Teu amor, Pai. Quem somos nós, Senhor? Somos só pecadores, Senhor, que um dia reconheceu que a Tua graça é o que nos sustenta, Pai. Pai, obrigada por ter acordado nessa manhã. Obrigado porque apesar de tribulações, lutas, dores, Senhor, e tudo que o Senhor conhece em nós podemos estar nesse lugar, Pai. Podemos ter liberdade de falar em alto e bom som que nós amamos a Ti. Podemos ter liberdade de estar aqui, Pai. Por isso queremos aproveitar, sim, cada minuto desse culto, cada momento que estamos aqui com o nosso irmão, Senhor. Pai, muito obrigada pelo Teu amor, porque não há merecimento em nós. Mas mesmo assim, o Senhor enviou o Seu Filho, que morreu naquela cruz por cada um que aqui está, pela minha vida, Pai. Pai, muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode sentar. Passar agora para o nosso momento de ofertas. Vocês lembram desse hino, Usa Senhor? Quem lembra aqui? Levanta a mão assim. Gente, esse hino é uma preciosidade, né? Na minha infância eu já lembrava desse hino. E o Dalmon até lembrou sexta-feira que tem uns passinhos, né, Dalmon? Dalmon vai cantar aqui? Se ele sentir a vontade para fazer os passinhos também. Mas é um hino muito precioso, né? Então, queria te convidar a declarar isso, essa verdade. E, enquanto isso, você pode também ofertar, tá bom? Entregar seu dízimo e sua oferta. Tá bom? Aqueles que puderem fiquem de pé. Tá brincando, né? Vai mexendo aqui é pouco, né? Mãos, pés e voz. Tudo consagra, vou cantar com alegria. Usa Senhor. E aqueles que desejarem ofertar, entregar seus dízimos e ofertas, poderão colocar no local próprio ali, na sua contribuição. Vamos cantar com alegria, com bastante entusiasmo. Então vai orar, agradecendo a Deus pelo dízimo. Oremos. Senhor, nosso Deus, Pai, muito obrigado, Senhor. Mais um dia estamos aqui na sua casa, Pai, reunidos como irmãos, para te louvar, para te adorar, Senhor, para agradecer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, Senhor, está abençoando a cada dia, dando saúde, dando provisão, Senhor, livre de todo mal, Pai.
agradecer pelo sustento que o Senhor tem dado à tua igreja, Pai, que o Senhor tem dado a essa agência aqui, Pai, fazendo com que nós não tenhamos nenhum tipo de problema e ainda possamos ajudar as pessoas aqui no nosso serviço social, mesmo sendo poucos membros, mas fiéis, Senhor, diante do que o Senhor coloca nos nossos corações, para que a gente possa enfrentar com alegria, não só o nosso recurso, mas também o nosso tempo, a nossa vida para a tua obra, para que o Senhor continue aqui, como sempre esteve, Senhor, nos abençoando, nos livrando, nos guiando e nos ajudando no espalhamento da tua palavra nesse local. Abençoe a cada um que possa também contribuir com seus recursos e os que não puderem, Pai, que o Senhor também abra essa oportunidade para que eles também tenham esse privilégio para ofertar os seus recursos, mas que nesse momento, Pai, que eles não puderem ofertar os seus recursos, que oferte a sua vida, oferte o seu serviço, oferte o seu nome e a tua obra. Em nome de Jesus, eu agradeço. Participação. Eu estou aqui na frente. Essa canção é participação comigo, né? Essa canção que eu escolhi é uma canção que falou muito a minha vida e fala ainda hoje. E o nome dessa canção é Santidade. E a santidade a gente sabe que é um processo, né? A palavra diz: sede santos porque eu sou santo. Ele é santo e nós devemos buscar a santidade. Então, se você conhecer essa canção, pode cantar comigo também, hein? Vai aparecer a letra aqui, tá bom? Se você quiser me ajudar a cantar. O meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia, vem me envolver, tua face quero ver. Quero vestir as roupas da santidade e mergulhar no Santo dos Santos. Tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais de o meu melhor quero te dar, me derramar aos seus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração. Se o meu corpo errar o caminho, meu coração clamará por ti. Abraça-me com tua misericórdia,
gente vai ter uma mensagem bíblica. As crianças vão subir. Ah, essa aí, é verdade. Queria chamar a Val aqui. Missionária, vem cá. Deus te use poderosamente para falar com a gente, tá bom? Queria orar pela vida da Val. Você pode estender suas mãos para cá, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos colocar a vida da tua serva em tuas mãos, Pai. Como dissemos aqui, sabemos que não somos nada, mas o Senhor, pela tua misericórdia, nos faz instrumentos da tua palavra, Pai. Senhor, que ela possa falar daquilo que vem de ti, não dela, Senhor, e que nós possamos estar atentos para ouvir. Pai, tire de nós qualquer embaraço, qualquer pensamento que não esteja conectado aqui nesse momento, Pai. E que possamos ouvir da tua palavra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu estava aí na recepção, e aí eu estava pensando que a mensagem que Deus me deu vai falar, não vai falar assim diretamente à irmã Mayra, vai falar diretamente a todos nós, tá? Então, eu escolhi e eu pensei tanto nas mulheres, na esposa do pastor, nas outras, nós que somos as outras mulheres, e nos homens. E eu também pensei no mês que nós estamos, no mês também das mulheres. Então, domingo que vem, teremos o dia 8, Dia Internacional da Mulher. Então, eu fiz assim um apanhado, vamos colocar assim um termo assim mais prático, falando sobre mulheres. Só que tudo que nós falamos aqui, e foi tudo que o Espírito Santo me orientou, colocou na minha mente e no meu coração, vai servir para cada um de nós, como serviu e tem servido para mim. Então, o texto bíblico, eu não vou começar lendo o texto bíblico. Nós vamos, no decorrer da mensagem, nós vamos ler alguns textos, tá? E a primeira, o tema que eu escolhi é Mulheres Importantes na Bíblia e o que suas vidas nos ensinam. Um adendo aqui, o seu Jorge, quando ele chegou, ele falou assim, a irmã está rouca. E realmente eu não tinha nem reparado isso. Aí depois que ele falou, eu comecei a perceber que eu realmente estou rouca. Eu não tinha nem me dado a me atentado a isso. Mas ele chegou e ele falou. Geralmente quem tem algum problema de visão, né, o ouvido ou os outros sentidos ficam mais latentes, né? Então ele percebeu logo. E aí nós vamos falar de 5 mulheres importantes na Bíblia. Nós temos mais, mas eu escolhi aqui 5 mulheres da Bíblia e que nos dão assim lições maravilhosas, tanto para a irmã Mayra como para todos nós, servos do Senhor. A primeira mulher que eu escolhi foi Raabe. Então a gente vai pensar assim, Raabe, o que Raabe fez de tão importante na Bíblia para ela ser citada? Raabe foi uma prostituta. Então por aí a gente olha assim, como é que Deus tem alguma coisa para falar com uma mulher que era prostituta? Raabe foi uma prostituta que morava em Jericó e ela fez o que ela fez de importante. Primeiro, ela escondeu os espias enviados por Josué. Então, Josué queria sondar ali a terra de Jericó, ele precisava saber como é que era aquela terra, como é que eles iam entrar ali, e Deus tinha pedido para ele mandar os 2 espias. E Josué mandou esses 2 espias. Mas quando eles chegaram lá em Jericó, eles entraram nessa casa de Raabe, e quando eles estavam lá, o rei de Jericó e os outros soldados descobriram que eles estavam ali. E aí o certo seria Raabe, por ela não ser uma pessoa, vamos colocar entre aspas, temente a Deus, seria entregar. Vamos entregar esses 2 que eles vieram aqui para sondar a nossa terra. Mas não. Raabe teve coragem e ela escondeu os espias no terraço, vamos colocar assim, debaixo de femos,
E aqueles homens vieram, ela disse que eles já tinham ido por um outro caminho. E aí, quando eles foram embora, ela foi lá, falou com eles, não deixou que eles continuassem ali, mas falou que eles deveriam ir embora e falou uma coisa muito importante. Ela teve coragem de pedir pela sua família e por ela. Então, a gente já viu uma característica aqui importante: coragem e pedir pelos seus. Além disso, ela falou, nós vamos agora ler Josué 2, vamos ler o versículo 9, versículo 12 e o 13. Ela falou uma coisa assim muito importante. O irmão que achar pode ler. Josué 2, o versículo 9, versículo 12 e o versículo 13. Diz ao nome: conhecei o Senhor, nos deu esta terra, e que o favor de vós cai sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Aí o 12 e o 13. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que eu vou te pedir licença, e vós também fareis licença à casa de meu pai, e dai um sinal certo. E dareis a vida ao meu pai, à minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs. Com tudo o que tenho, e livrareis as vossas vidas da morte. Isso. Então, ela falou, ela já tinha ouvido falar desse Deus, de um Deus que estava fazendo com que o povo de Israel vencesse todos aqueles que estavam ao redor de Jericó. Então, ela já tinha ouvido falar, mas ela não teve medo. Ela, mesmo assim, ela protegeu aqueles homens e ela foi e pediu por ela e pela sua família. E aí nós temos uma missão muito grande para nós. Nós precisamos ter coragem. A primeira característica nossa, obrigada, é ter coragem. Nós precisamos ter coragem. Coragem, e a segunda característica, além da coragem, nós precisamos pensar nos nossos. Muitas vezes nós só pensamos em nós mesmos. Uma vez eu fiz uma coisa lá na Sepetiba, que foi até engraçada. A minha colega, ela já faleceu, e ela depois ficou rindo e me criticando. Por quê? Nós estávamos sentados assim na padaria, esperando a hora do nosso almoço, esperando o horário passar para a gente voltar para a escola, e eu sentada de frente assim para a rua, e ela estava de costa. De repente, nós vimos, olha que Sepetiba é calma. De repente, eu ouvi um homem saindo do carro, tirar a arma, eu na mesma hora, eu levantei e fiquei atrás de uma pilastra da padaria. Mas eu não falei nada com a minha amiga Kátia. E aí, quando o pessoal viu, o cara já estava, o outro já correndo, e ele já com o revólver atrás do outro. Aí o restante do pessoal que estava na padaria, tudo correu para dentro da padaria, mas eu já estava ali naquela pilastra um tempão. Então ela falou assim: Paulo, você viu tudo e você não falou nada comigo. Ela foi uma das últimas a levantar. E eu estou aqui sentada muito calma. Quer dizer, então a minha foi isso, a coisa da sobrevivência, né? Então eu vi, eu levantei logo. Mas nós não podemos fazer isso. Nós precisamos, quando tiver qualquer coisa, qualquer problema, até atitude, a nossa atitude tem que pensar em nós, mas pensar a quem está no nosso redor, principalmente a nossa família. Então, mulheres, homens, pensem nas suas famílias. As nossas famílias são importantes. Então, Raabe pensou e se preocupou com a sua família. Mas Raabe, ela teve uma fé muito grande. E nesse Deus que estava fazendo outras coisas ali ao redor, ela não conhecia esse Deus, mas ela teve fé. E ela teve tanta fé que Raabe se tornou uma das mulheres mais importantes da nossa vida. Por quê? Da linhagem de Raabe nasceu Davi. E aí nós vamos ver de Davi até chegar ao nascimento de Jesus.
Então, Raabe, ela teve uma participação muito importante. Ela se casou com um homem chamado Salmão e que teve um filho chamado Boaz. E de Boaz casou com Ruth e assim por diante. Então, Deus olhou para aquela mulher, mesmo ela não sendo do povo de Judá, não sendo hebreia. E aí nós precisamos conhecer esse Deus que nós servimos, ter fé em Deus mesmo. Ela conhecia Deus dos feitos que ouviu falar, mas nós conhecemos esse Deus porque Ele está através de nós, através do Espírito Santo. Então nós conhecemos, mas nós precisamos conhecê-lo mais. Nós vamos ver a segunda mulher que Deus falou para mim, que foi Ruth. Eu já falei que ela veio, olha a linhagem, mas Ruth era uma mulher moabita. Não era do povo hebreu. Mas Ruth não era do povo hebreu, mas ela tinha uma característica assim fundamental. Ela era leal com a sua sogra, Noemi. Noemi tinha duas sogras, que eram dois filhos que se casaram, e as duas sogras perderam os seus maridos. Noemi também perdeu. Só que o que Noemi fez? Noemi resolveu voltar para a sua terra, sair lá de Moab. Só que Ruth, e acho que é Orfa, o nome da outra esposa, da outra nora, ela vieram até um certo tempo andando com Noemi. Noemi falou para ela assim, vão para as suas casas e me deixe, que eu vou voltar para a minha terra. Eu não sei como é que vai ser, quem que eu vou receber lá na minha terra. A órfã saiu, foi embora. Alargou a Noemi. Mas Ruth não. Ruth falou, para onde tu for, eu irei. E Ruth saiu e acompanhou a sua nora, a sua sogra. Isso mostra uma característica que nós também devemos ter, de ser leais, de estar junto. Não é porque aconteceu qualquer coisa eu abandonar e eu largar. Isso é outra característica que nós precisamos ter, a lealdade. Ruth foi tão leal durante todo o tempo e sabia também outra coisa, sabia ouvir os bons conselhos de Noemi. Tanto que foi Noemi que foi dando, quando elas chegaram lá na terra de Noemi, ela conseguiu, foi falando como ela ia fazer. Noemi não precisou ir trabalhar, porque Ruth foi trabalhar. Isso é essa dedicação. E aí a gente escuta até outras pessoas falar assim, sogra, a gente não pode ter muito contato com a sogra. Isso tudo para o servo do Senhor, eu já ouvi isso de servos do Senhor, nós precisamos tirar da nossa cabeça. Ruth cuidou de Noemi. E aí, além dela cuidar, ela ouvia os conselhos de Noemi. E aí fica até para as crianças que estão aqui. Nós precisamos ouvir os conselhos dos mais velhos. Nós precisamos ouvir os conselhos das pessoas que estão conosco e que têm mais experiência. Porque quando a gente escuta os conselhos, nós aprendemos. E Ruth aprendeu muito com Noemi. E ela ouviu os conselhos de Noemi. Ruth foi leal a Noemi. Você tem sido leal à sua família, assim como Ruth? Muitas vezes nós não somos leais dentro da nossa própria família. Às vezes nós estamos sempre com confusão, sempre brigando, e até aqui nós vamos colocar assim no meio da nossa família espiritual, que é a nossa igreja. Muitas vezes nós, por qualquer coisinha, nós não conseguimos entender e ficamos chateados, deixamos de falar com aquela pessoa, muitas vezes saímos da igreja, porque nós não sabemos essa palavrinha que é lealdade. A lealdade não acaba com qualquer coisa, ela continua. E nós precisamos ser leais uns aos outros. E nós vamos ver isso em Ruth 1, 14 ao 17. Um outro irmão pode ler. Ruth 1, 14 a 17. Então levantaram a sua voz
tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que diz: eis que voltou a tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não insistes para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então aí os irmãos veem que lealdade é uma coisa assim que a gente quase não vê. A pessoa está aí para outra terra, porque não era a terra dela, e está ali junto com a sua sogra. Isso, essa lealdade demonstra o amor que ela sentia pela sogra. Então nós precisamos também ter essa lealdade e esse amor para com a nossa família e para com, às vezes, até os nossos amigos. Muitas vezes os nossos amigos falham em alguma coisa e a gente já não quer nem mais saber deles. Nós precisamos ser leais e mostrar essa lealdade em todo o tempo. Nós vamos ver a outra mulher especial. Nós já falamos de coragem, já falamos de lealdade, mas agora vamos falar de Esther. Esther também se preocupou com seu povo, mostrou coragem e sabedoria ao saber que o seu povo e o que iria acontecer com o seu povo. Então, Esther teve coragem, ela orou e ela teve sabedoria para poder agir. Então, nós, como servos do Senhor, como servas do Senhor, nós precisamos ter coragem, nós precisamos ter uma vida de oração e nós precisamos ter sabedoria. E Esther, ela não poderia chegar na presença do rei de qualquer jeito. A sua antecessora, que foi a Vasti, a rainha Vasti, ela justamente perdeu o trono porque ela se negou a estar na presença do rei. E tinha essas duas coisas. Ela, para chegar à presença do rei, ela tinha que ser chamada. Mas Esther precisava urgente falar com o rei. E ela foi, orou, ela falou com Mardoqueu, que era seu primo, que ela iria orar. E depois iria fazer alguma coisa. E foi isso. Primeiro ela orou, depois Deus orientou de como ela ia agir. E aí nós vamos ver que ela agiu com sabedoria. Ela foi lá e, ao chegar na presença do rei, ela teve coragem para falar do seu povo. E nós vamos ver isso em Esther 7. Nós vamos ler o versículo 1, 2 e 3. Um irmãozinho pode ler. Esther 7, 1, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. Veio, pois, o rei com Ramã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete de vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará que desejo? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino? Cumprir-se-á ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante os homens achei favor, e se bem parecer ao rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo. Isso. Aí nós vamos ver outra preocupação com o povo dela, com o seu povo. E aí nós vamos colocar também com a nossa família. Nós precisamos estar preocupados com a nossa família. Nós, às vezes, estamos nos sentindo muito bem, acomodados, e nós esquecemos da nossa família. Nossa família, às vezes, não se restringe só ao nosso pai, à nossa mãe, aos nossos irmãos. Muitas vezes, nós podemos ir além desse pedacinho da família. Às vezes, os nossos primos, as nossas primas, os nossos tios. Quantas vezes nós estamos vendo os nossos parentes passando algum problema e nós não temos coragem
de falar nada. Nós deixamos para lá. Então nós precisamos ter essa coragem. E Esther teve coragem. Ela orou, era uma mulher de oração, uma rainha de oração. Ela orou, depois ela teve coragem de se apresentar ao rei e de pedir pelo seu povo. Então Esther, ela conseguiu depois que o seu povo fosse salvo, não fossem mortos, e foi colocado seu primo como um dos grandes no reino lá, junto com o rei, lá de Esther, acho que é Xerxes, Artaxerxes, tá? Então, estava lá, ela conseguiu tudo isso, porque ela é uma mulher sábia. Então, outra característica para as mulheres que estão aqui e para nós, os servos do Senhor. Nós precisamos ser sábios, nós precisamos ter coragem, mas nós precisamos sempre pensar na nossa família. Depois nós vamos ver a quarta mulher, que foi Ana. Se eu perguntar aqui qualquer um, todo mundo sabe quem foi Ana. Ana foi aquela mulher que queria ter um filho, então ela tinha esse desejo de ter um filho. E o desejo era tão grande que ela começou a orar pedindo por esse filho. E ela orava tanto, mas tanto, que o sacerdote pensou que ela estava embriagada. E aí, como se ela tivesse saído daquele local e só tivesse ela ali, orando. E aí, como se fosse uma coisa assim, que ela não visse, estivesse vendo nada ao seu redor. E aí eu pensei nisso. É uma característica que nós precisamos ter, de orar, mas orar mesmo. Às vezes, eu sou muito observadora. E às vezes eu vejo quem está ali na porta tem um grande problema. Nós não podemos fechar os olhos. Então, nós estamos sempre com os olhos abertos, quando está lá na recepção. Mas a gente observa que quando nós estamos com os olhos abertos, muitas vezes nós não ficamos tão ligados a Deus. Porque tudo que acontecer ali na rua, ao nosso redor, alguém chega, a gente realmente vai ficar com aquela atenção ali naquilo que está acontecendo. Ana, ela estava tão envolvida na oração que ela não percebeu que o sacerdote ali estava observando ela. De tão profunda era a sua oração. E aí eu penso assim, será que nós estamos orando, até aqui na igreja, orando com essa profundidade, de qualquer coisa atrapalhar e a gente abrir os olhos, de qualquer coisa tirar o nosso pensamento daquilo que nós estamos pedindo a Deus? Ana, ela tinha esse desejo e nada interferiu no pedido dela, no que ela estava pedindo a Deus. Nós precisamos ser como Ana, orar realmente com perseverança. Ela não desistiu. Outra coisa que Ana teve, ela teve uma fé muito grande em Deus. Ela sabia que somente Deus poderia atendê-la. Nós vamos ver que o Eucana, que era o esposo de Ana, falou assim, eu não sou melhor do que muitos filhos, em outras palavras, outros filhos, do que muitos filhos. Não, Ana queria um filho e ela queria esse filho dado por Deus. E além de tudo, além dela querer esse filho, ela fez uma coisa mais importante. Ela sabia que se Deus desse esse filho, ela iria dedicar ao Senhor. E foi o que ela fez. Então, Ana precisa realmente, não só nós conhecermos a história dela, mas nós precisamos ser mulheres e homens de oração. Mas uma oração que realmente a gente sinta que Deus está nos ouvindo, que nada nos atrapalhe nessa oração. Eu tive uma experiência uma vez que eu estava orando na minha casa e eu deixei a televisão ligada. Eu às vezes estou escrevendo, a televisão está ligada, não me atrapalha em nada, mas na oração atrapalha.
E eu deixei realmente a televisão ligada. Enquanto eu estava orando, apareceu assim uma reportagem no local que eu trabalhava, e aí, na mesma hora, eu abri os olhos. Aquilo ali perdeu. Então, e aí, quando eu retornei, eu ainda retornei a minha oração, tá? Quando eu retornei para orar, voltei a orar, já não era mais, eu já não estava mais nem sabendo em que eu estava orando. Porque a minha atenção foi voltada para aquela notícia. E muitas vezes nós oramos assim. Nós oramos com muita pressa, nós oramos só por orar e nós oramos sem realmente colocar o nosso pedido nas mãos de Deus, aquele pedido que a gente quer. Então nós precisamos orar como Ana e não esperar que outros orem. Os irmãos vão orar, mas nós precisamos orar. Muitas vezes a gente fala assim, irmão, ore por esse pedido meu. Mas e você? Você colocou realmente o seu pedido nas mãos de Deus ou deixou que o irmãozinho fosse orar? Nós precisamos ser como Ana, ser mulheres e homens perseverantes na oração. E Ana tinha fé em Deus que Deus tudo pode fazer. Você tem orado assim como Ana? Vamos ler só 1 Samuel 1, 9. Tinha até o versículo 28, mas nós não vamos ler. Eu estou sem relógio, eu não sei a hora. Então, 1 Samuel 1, 9. Após ter envolvido os deditos de Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Não, versículo 1, Samuel 1, é esse? E o versículo 9? 1 Samuel. Leu 24. 1, 24. Deixa eu ver se eu coloquei certo. É isso mesmo, pode ler. Isso. O 24. Isso. Aí depois que ela orou, Deus concedeu o pedido de Ana, e aí Ana levou, como ela tinha prometido, outra característica que nós precisamos aprender com Ana. O que a gente promete, a gente faz. A gente cumpre. E a Bíblia fala até que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Nós precisamos, todos os nossos votos, nós precisamos cumprir. E quantos crentes estão fazendo muitos votos e esquecendo de cumpri-los? Nós precisamos cumprir em todos os momentos. Então é outra característica que a gente aprende aqui. Nós precisamos cumprir os nossos votos. Ana prometeu que entregaria o menino a Deus e ela foi lá e entregou. A última mulher é Débora. E a gente quase não escuta falar em Débora. Débora foi uma juíza, foi a primeira juíza citada na Bíblia. E ela conselheira. Além de ela ser juíza, ela era conselheira. E Débora resolvia os conflitos do povo, mostrando confiança, fé e sabedoria. Ela influenciava o povo num período de crises. E vamos abrir Josué 4:4, Josué 4, o versículo 4 e o 5. Juízes, desculpa. Juízes 4, o versículo 4 e o 5. Juízes 4, 4 e 5. Débora, profetisa, mulher de Lapidória, que julgava Israel naquele momento. Ela acontecia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel seguiam a ela ali. Isso. Se os irmãos depois tiverem mais curiosidade, porque eu fui olhando e eu tive curiosidade depois de ver mais alguma coisa sobre Débora. Então, os irmãos leiam até o versículo, acho que o capítulo 5, que os irmãos vão ver mais alguma coisa sobre Débora. E Débora, ela estava, que aí a gente conta muito para as crianças, a história de Balaão
E Débora, ela foi a juíza e Deus falou com ela que para Balaão ir lá e que ele ia vencer uma guerra. Só que ele não quis, acho que é Baraque, eu falei Balaão, mas é Baraque, desculpa, com Baraque. Só que ele ficou com medo. E Débora falou, ele falou, só vou se você for junto comigo. E ela falou, tudo bem, só que a glória dessa vitória não vai ser sua, vai ser de uma mulher. Então Deus tinha mostrado para ela tudo isso. E aí nós vamos ver que Débora era uma mulher de sabedoria. E eu estava olhando, aí até lembrei, quando eu estava lendo, de Moisés. Que Moisés reunia o povo para poder orientar o povo. E que ele ficava cansado e tudo, porque eram muitas coisas para ele dar os seus conselhos. Débora também ficava ao ar livre, pelo que eu vi, e as pessoas iam lá para ela dar conselhos. E os conselhos que ela dava, as pessoas ouviam e era um tempo de crise. Então ela foi muito importante naquela época. E aí eu tirei algumas coisas importantes assim na vida de Débora. Primeiro, ela tinha sabedoria, era uma mulher sábia. Então todos nós, tanto homens quanto mulheres, precisamos ser sábios. Não é essa sabedoria de conhecer muitos números. Ontem, quando nós estávamos aqui no Conselho Fiscal, aí eu estava ficando meia, a irmã Roberta até percebeu, meia desesperada, assim, por causa de números. Eu não sou boa em números, de ficar fazendo conta. Não é essa a sabedoria. A sabedoria é aquela sabedoria que você consegue falar todas as coisas na sua simplicidade. Um exemplo, ela era conselheira, ela aconselhava o povo. Todo irmão pode ser conselheiro. Todos nós podemos aconselhar. E aí tem gente que diz assim, eu não sei, eu não tenho esse dom. Não. Todos nós podemos aconselhar as pessoas que estão ao nosso redor. Mas para isso, nós precisamos ter essa sabedoria que vem de Deus. Nós precisamos orar primeiro para poder aconselhar. Eu já tive uma experiência de uma pessoa chegar a um outro irmão, e o irmão falar assim, não, conversa com a irmã Valticélia. Lá em Sepitiba, conversa com a irmã Valticélia. Quer dizer, não, nós podemos aconselhar, mas para isso eu preciso ser sábio. Eu preciso orar. Às vezes, até quando você está conversando com a pessoa, você está em espírito de oração. A pessoa não está vendo que você está orando, mas você está orando por aquele problema, para que aquele problema seja solucionado. E aí, Deus vai colocar as palavras certas na sua boca. Então, mulheres, homens, servos do Senhor, sejam sábios. Sejam sábios em relação à sua família. Porque muitas vezes nós estamos vendo os nossos filhos saindo e nós esquecemos de aconselhá-los. Não se importe se eles não vão ouvir, mas nós precisamos aconselhá-los. Um conselho, aí tem gente que diz que conselho é bom, se fosse bom, não se dava, mentira. Mas nós vamos ver isso tudo na Bíblia. São conselhos que nós recebemos da parte de Deus e nós precisamos aconselhar. Nós estamos vendo a nossa família, alguém da nossa família, que mesmo que não sejam nossos filhos, mas a gente está vendo um primo, um sobrinho, que a gente está vendo que está indo no caminho errado. Nós precisamos chamá-lo e ter essa sabedoria e orientá-los. Nós precisamos ser usados por Deus para poder falar e aconselhar. Para terminar, Deus usou todas essas mulheres em tempos diferentes, de formas diferentes. Mas Ele quer usar cada irmão aqui na CIP de Cascadura. Precisamos ser exemplos de fé, coragem, perseverança, sabedoria e lealdade.
Precisamos ser exemplos na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, seguindo esses exemplos de fé, coragem, lealdade, oração, sabedoria, perseverança, conselhos ou conselheira em tudo que fizermos. Que Deus nos abençoe, transformando as nossas vidas. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por este dia. Te agradecemos, Senhor Deus, por tudo que Tu tens colocado no meu coração. Te pedimos que a Tua palavra possa, Senhor Deus, ser melhorada, Senhor Deus, através de Ti, nos corações de cada um de nós. Nos use, Senhor Deus, e nos transforme para que sejamos assim como essas mulheres e que possamos transformar a nossa casa, a nossa família e todos ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Raabe, Ruth, Esther, Ana, Débora, grandes mulheres que a Bíblia nos traz, né? Diferente de muitas culturas, se a gente pegar as culturas da época, nós não vamos ver uma valorização da mulher como nós encontramos na Bíblia. Por mais que ideologias tentem trazer o conceito de que Deus, que a Bíblia é contra a mulher, não. Se nós olharmos com o olhar de Deus, nunca que naquela civilização, naquela época, nós veríamos tantas mulheres serem ressaltadas. Se a gente tentar achar alguns escritos da mesma época de Raabe, da mesma época de Ruth, de Esther, jamais o nome de uma mulher seria mencionada. Jamais uma mulher seria protagonista. E Deus, como sempre, contracultural como devemos ser, mostrando como o mundo deve agir, dando protagonismo devido a mulheres que são importantes e tão importantes. Deus mostra isso em sua palavra. Valorizemos as nossas mulheres porque elas são fundamentais, irmãos, na nossa igreja, nas nossas vidas. Amém? Amém. Queria convidar a Ariane. Nesse momento nós estaremos cantando um louvor, nada além do sangue. Teremos a ceia do Senhor. Queria chamar os irmãos, os diáconos, não sei quem estará servindo a ceia nesse momento. Durante o momento da ceia, pode vir, se quiser. Durante o momento da ceia, os diáconos estarão servindo os elementos. Quem é que vai servir a ceia nesse momento? É a Terezinha? Irmão Paulo, Terezinha. Durante o momento do louvor, os diáconos podem servir a ceia. Os diáconos podem servir a ceia durante esse momento, tá? E a ceia, meus irmãos, que nos remete a duas coisas importantes. Jesus ali naquele momento estava próximo do seu propósito final, para entregar a sua vida como sacrifício. Jesus preferiu sentar à mesa. Eu não sei como você lida com um momento de dificuldade, com momentos diante de situações difíceis. Jesus ali naquele momento de cumprir o seu propósito, de entregar a sua vida, ele sabia que ele estava caminhando para isso, ele preferiu sentar à mesa com os seus, nos mostrando duas coisas muito importantes: a comunhão com ele e a comunhão com o próximo. Então, tal qual nós falamos domingo passado, no culto à tarde, no dia da ceia, você é muito importante, irmão. Muito importante para nós a sua presença. Esse momento é um momento de comunhão. Então, queria te convidar a colocar de pé, cantar esse louvor, e após nós daremos continuidade. Fala de tua
deixa de receber os elementos. Todos. Aquilo que eu recebi do Senhor é o que eu também os entrego. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graça, ele disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Comei em memória de mim. Então, nesse momento, meu irmão, eu te convido a comer do pão, a partilhar do sacrifício de Cristo, o sacrifício diário que nós devemos fazer, de entrega, de consagração ao Senhor. Comamos o pão. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. E após comer o pão, ele tomou um cálice e disse: esse é o meu cálice da nova aliança. É o sangue derramado de Cristo naquela cruz, dado em nosso favor por graça, não que nós mereçamos, mas porque Ele nos amou. Então eu te convido a tomar do cálice. O irmão pode dar um glória a Deus? A gente pode continuar com eu sou livre? Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue. Nada além do sangue de Jesus. Queria convidar a Ariane ou a irmã Reuzi, nesse momento, para a gente dar continuidade. Bom dia, irmãos. Como a Mariana já falou na abertura, hoje é um culto de gratidão a Deus, né? Alusivo ao dia da esposa de pastor, né? E eu gostaria que alguém, por favor, você tem uma cadeira para a gente colocar aqui, para a irmã Mayra sentar aqui, gente. Hoje, gente, é o primeiro culto de esposa de pastor, homenagem à esposa do pastor, ela sendo a esposa do pastor da igreja, entendeu? A Cine está muito feliz em ter a Mayra como esposa de pastor aqui da igreja, porque ela está sempre disposta a nos ajudar, a cooperar com a gente, e a igreja está feliz, assim como nós, né, Ariane, estamos felizes. Nós acreditamos também que a igreja está feliz. Porque quando nós falamos em homenagem à esposa do pastor, todo mundo se animou, todo mundo quis participar, sabe? Foi muito bom, tá bom? Isso porque você é muito querida por nós, tá? Principalmente por Deus. Sabemos que você é uma serva dedicada, tá bom? Eu vou pedir para a irmã Ivana estar lendo Romanos 8,14. Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Obrigada, irmã Ivana. Nesse momento,
por exemplo, a esposa de pastor é um vaso de honra nas mãos do Senhor. Tá? Aí ele diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. E nesse momento, a Ariane vai estar lendo a mensagem à esposa do pastor. Nós vamos falar agora, nesse momento, primeiro a Ágata, né? Está com oportunidade de falar. Primeiro a Ágata. A palavra nos lembra que um vaso para mais edificado pelo Senhor, útil para o reino de Deus e preparado para toda boa obra. Conforme está escrito em 2 Timóteo 2:1, assim quando olhamos para você, demos esse vaso precioso, moldado pelas mãos de Deus. O Pedrinho está representando os amigos de missões. A Ágata representou as mensageiras, tá? Você é conselheira, intercessora e auxiliadora. Olha, viu? Camille. Muitas vezes, em silêncio, sem palco e sem aplauso, você tem carregado fardos que poucos conhecem. No entanto, tudo que você faz e vive é visto por Deus. Ele não se esquece da sua dedicação e do seu amor pela obra. A sua vida é um exemplo de entrega e de obediência ao Senhor. Ao lado de seu esposo, o ministério pastoral é fortalecido. A igreja é abençoada através do seu cuidado e da sua firmeza na fé. Sua vida glorifica ao Criador porque, no colocou ou na forma pública, o seu coração está sempre voltado para servir o Senhor. Tetê. Chegou trabalhando demais, né? Hoje, como rebanho, queremos agradecer a Deus por sua vida e dizer: você é bênção para nós. E que o Senhor continue enchendo-a de paz, renovo e alegria, para que sua vida brilhe ainda mais e continue inspirando gerações. Você é um vaso de honra nas mãos do Senhor. Deus te abençoe. Eu vou pedir para a União de Homens, Paulo César vai representar a União de Homens, lendo Romanos 13:7. Portanto, dai a cada um o que é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Viu, né? Maurício, agora com você. Temos uma homenagem, uma família especial resolveu te fazer uma homenagem, tá? E nós vamos ver agora nesse momento a homenagem que alguém fez para vocês. Não sei se você conhece essas pessoas, sabe? Vamos falar, tá bom? Mãe, queremos te dizer uma coisa segunda, muito gostosa. Eu amo você. Queria te dizer que todo mundo da nossa família te ama. Todo mundo gosta de você. E muito obrigada por cuidar da gente.
eu gosto tanto de você, eu queria que você estivesse com a gente hoje. A nossa história. Então, mãe, eu queria te falar uma coisa. Eu queria te falar que mesmo você estiver do outro lado da gente, a gente aqui em casa, a gente vai te amar sempre. Mesmo com você, mesmo a gente estivermos muito longe, a gente sempre vai te amar. Nunca vai te esquecer. Vai. Bom dia, meu amor. Tá? Hoje é o dia da esposa do pastor. E eu agradeço muito por Deus ter colocado você na minha vida, você no meu caminho. Agradeço por você ser a minha esposa, não a esposa do pastor, você é a esposa do Jefferson. O Jefferson tem um chamado, você continua sendo a minha esposa, nada mudou. Eu agradeço a Deus porque você é uma excelente esposa, você cuida da nossa família, você pensa antecipadamente em tudo, você pensa no que eu não consigo pensar. Então eu te agradeço por ser essa mulher maravilhosa, essa mulher que é um exemplo, é uma guerreira, é uma mulher que eu admiro. Eu já falei para você, eu te admiro pela sua solidariedade, pela sua inteligência, pela sua garra, pela sua vontade de fazer sempre o melhor, fazer o correto. Então, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer a Deus por colocar ao meu lado uma mulher tão inteligente, uma mulher tão abençoada e uma mulher que faz a nossa vida melhor. Eu já falei com você isso uma vez e falo outras vezes, você é o pilar da nossa família. Você além de Cristo, é claro, você é a pessoa mais importante da nossa família. Então, quando você não está, a gente sente muito a sua falta. E é isso que eu queria dizer para você e queria que a igreja toda soubesse o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro e o quanto você é importante para a gente. Ei, gente, viram? Conhece mais esse povo? Né? Amor? Mayra, mais uma vez queria te dizer que a Sílvia te ama, tá bom? Sabemos que você aceitou um compromisso, não é? De ser esposa do pastor, não é? Você acredita no seu marido, acredita no propósito que Deus tem na vida dele, na sua vida também, na vida da sua família. E continue sendo essa esposa do pastor dedicada que você é, que o Ministério do Pastor está só começando. Vocês têm muito que caminhar e o ministério dele vai ser muito mais leve, muito mais fácil, com você, como ele disse ali, você é o pilar da família. Então, com você caminhando ao lado dele, sabemos que vai ser um ministério muito abençoado, muito cuidado por Deus, porque você vai ser capacitado, que vai estar sempre orando. Além de ser esposa do pastor, além de ser nossa irmã em Cristo, o mais importante na sua vida, nós sabemos que você é uma serva dedicada ao Senhor. Amém? Amém, irmãos? Amém. Amém. Eu vou convidar a irmã Roberta. Ela vai estar passando nas suas mãos uma lembrancinha. Quer ganhar presente? Pois é. A gente não podia conversar comigo, porque você estava junto com a gente. Então a gente tinha que falar em código, sabe assim, né, Leão? A gente tem que ficar falando em código, sabe? Para poder você não entender o que estava falando. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, organizar sem você saber de nada, né? Então, isso é muito bom. Eu mesmo perguntei, mas como ele aprendeu? Irmãos, nesse momento, eu vou convidar o pastor Jefferson, a família, né? A Milena, Raul. Gente, e eu vou convidar a irmã Nancy, que vai estar orando por essa família. Vai estar orando por essa família. Agradecendo a Deus. Esse é o primeiro de muitos, Mário, que vai vir.
tá? Vamos orar, continuar orando, né? Orando sempre por essa família, não é? Hoje de uma maneira especial, né? O nosso pastor. Oremos. Querido Pai, temos muito que te agradecer. Pedimos que o Senhor, lá na sua glória, o Senhor contemple a tua igreja aqui neste lugar, este momento que nós estamos vivendo. É a primeira vez da Mayra como esposa de pastor neste lugar, recebendo a homenagem, a gratidão, a oração. Sabemos que o Senhor é um Deus que vê além da curva. E o Senhor sabe bem, Senhor Deus, todas as coisas que vamos passar como igreja, como pastor e como esposa de pastor aqui neste lugar. A nossa oração, que o Senhor erga as tuas mãos abençoadoras sobre esta família e principalmente sobre esta tua serva, para que o Senhor revigore suas forças, que cada amanhecer ela seja renovada, Senhor Deus, por Ti, em todas as situações de vida. Sabedoria, Senhor Deus, seja uma única ação de Ti na vida dela todas as manhãs, renovando a sua vida em sabedoria, a vida do Senhor, para lidar com situações na sua casa, no seu trabalho, com seus filhos e também conosco aqui com este rebanho. Senhor Deus, unge a tua serva neste momento, porque como esposa de pastor, nesta oração, nós a consagramos ao Senhor. Como mãe, como companheira, como irmã em Cristo, como serva do Senhor, nós a entregamos nas tuas mãos. E nós aqui, Senhor Deus, como a tua igreja, que possamos olhar para ela e sentir a necessidade de nos comprometermos contigo, Senhor Deus, em oração, em clamor por ela. Sabemos, Senhor Deus, que a vida de uma esposa de pastor não é tão fácil como a gente pensa. Mas sabemos, Senhor Deus, que o Senhor é quem nos encoraja, como foi pregado aqui nesta manhã. Que é quem nos dá ousadia, é quem nos leva. Porque se nós nos movimentamos, e se nós falamos, e se nós existimos, é porque o Senhor nos move. Move a tua serva, Senhor Deus, para honrar e glorificar ao Senhor em todo o tempo da sua vida. E que esta família sempre tenha palavras como as que foram ouvidas hoje, em elogios e gratidão à tua serva. Obrigado, Senhor Deus, por essa esposa de pastor que o Senhor nos deu, e o Senhor nos deu neste tempo que nós estamos vivendo hoje, como igreja do Senhor, aqui neste lugar. Amém. Irmãos, bom dia. Não sou muito de falar, fico sem graça aqui na frente dele, fica essa cara de sem graça, mas eu faço questão de agradecer a igreja, agradecer o carinho, agradecer o amor, agradecer a Deus primeiro o cuidado, e a Deus toda a honra, toda a glória. Eu só sou esposa do pastor porque o Senhor colocou a gente nessa missão. E a minha oração, e eu peço a oração dos irmãos, é que a gente consiga seguir a orientação dele e sempre ouvir a palavra dele. Só isso. Amém? Amém. Obrigada. Amém, meus irmãos. Juana, essa semana me perguntou
no universo de super-heróis. Ele, pai, qual seria a sua fraqueza no universo de super-heróis? Acabou que eu não respondi a ele, mas a minha fraqueza é minha família, irmãos. Minha família. Cuidando bem da minha família, eles estando bem, eu fico muito feliz. Pode acontecer qualquer coisa comigo, com a minha família, isso me abala. Eles são minha fraqueza. Os amo muito. Temos comunicados, irmãos. Domingo, dia 15 de março, daqui a 2 domingos. 15 de março teremos um culto jovem pela manhã, com o tema Quem Sou Eu? Com um texto base aqui em 1 Coríntios 6, 19 a 20, destaca que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo dado por Deus e habitado por Ele, e não pertence a si mesmo. Então convido o irmão para que venham prestigiar aqui um culto organizado pela nossa juventude, para que a gente possa apoiar a nossa juventude, ajudá-los, fortalecê-los, para que eles possam crescer em maturidade e espiritualidade, e que possam se tornarem expoentes aqui na nossa igreja. Domingo que vem também, 15 de março, nosso evangelismo. Às 5 horas, uma hora e meia, praticamente, antes do culto da noite, nós vamos caminhar aqui por essas ruas, se Deus permitir, cantando hinos, louvores e convidando as pessoas a estarem conosco no culto que nós teremos às 6h30. Então convido o irmão, por favor, nós teremos o culto da juventude, a juventude já está convidada, intimada a vir, teremos o culto e à tarde teremos o nosso evangelismo. Então venha com todo louvor, venha um pouco antes, às 5 horas, para a gente poder fazer uma ação interessante aqui na nossa rua e promover um pouco a palavra de Deus, com um folheto, com hinos e com louvores. Dia 15 de março. Curso Aliança, dia 17 de março. Você, casal, casado, por favor, dê o seu nome para mim ou para a Mayra, para que a gente possa dar início a esse curso. Nós temos 4 casais, né? Toda vez eu erro. 4 casais já inscritos no nosso curso. Já finalizei a apostila, preciso apenas pensar em finalizar os exercícios. Mas a apostila já está pronta, tá bom, meus irmãos? Venham, participe, espero que seja abençoador aí para a vida do casal. Estudo sobre galardão, estamos finalizando. Faltam mais 2 ou 3 estudos sobre galardão. Tem sido muito bom, tem sido muito divertido. Então eu convido os irmãos que puderem para que estejam aqui às quartas-feiras no nosso estudo sobre galardão, às 7 horas da noite. Ministério de oração, irmãos, aviso importante. O Ministério de Oração, ele funcionava todo sábado, de 7h30 às 8h30. O Ministério de Oração agora houve uma alteração no dia e no horário. O Ministério de Oração vai passar a funcionar todos os domingos, de 8 às 9. Ou seja, 1 horinha antes da EBD. O irmão, por favor, venha à igreja, aqueles que puderem. Eu incentivo a igreja, todos os irmãos que estejam aqui, para fortalecer esse ministério, a estarem aqui às 8 horas, estejam orando, colocando os seus pedidos e os pedidos que o ministério já tem, os pedidos dos agradecimentos, estarem aqui orando de 8 até as 9 e aí dá sequência na EBD. Então venha, por favor, a partir de domingo que vem, já 8 da manhã, às 9, esteja aqui na igreja, orando, fortalecendo a nossa igreja em oração. Celeiro, lembrando aos irmãos, por favor, os irmãos que têm dado o nome para a campanha do celeiro, para abençoar outras famílias, para a gente poder montar a cesta, por favor, até o 2º domingo do mês. Domingo que vem já, né? Domingo que vem já, você que vê o seu nome, por favor, contribua aí com os alimentos, para que seja possível montar a cesta em tempo hábil, senão dificulta a entrega da cesta para as famílias. Tá aberto eu não quero criar uma competição, irmão, longe de mim, mas já tem um convite para o dia 7, só queria falar isso. Dia 7 de março já temos um convite, não é criando competição não, tá? Mas já houve um convite, dia 7 de março estaremos aí com um casal amado de irmãos. Você, por favor, sinta-se à vontade, se quiser nos convidar para que a gente esteja na sua casa,
conversando, batendo papo, se conhecendo, fique à vontade, me procure Maia, para a gente poder organizar a nossa agenda e estar lá junto conversando. Vai ser muito bom, meus irmãos. Embaixadores do Rei, em breve, notícia de última mão. Após anunciar no domingo passado sobre os embaixadores, um irmão abençoado me procurou durante a semana. Já conversei com o líder da Associação Oeste e já tem reunião marcada para sábado que vem. Então, sábado que vem já teremos um irmão dando início no aprendizado dos embaixadores do Rei. Orem por esse trabalho, irmãos, para que em breve a gente consiga estar dando continuidade nesse ministério aqui, nesse departamento, né? Aqui na nossa igreja, dos embaixadores do Rei. Orem pelo irmão Betão, que ele se prontificou a poder estudar e aprender. Então, orem por esse trabalho que eu acho extremamente importante tanto para a nossa igreja quanto para muitos jovens e adolescentes que estão aí sem rumo. Então, orem por isso, meus irmãos. É isso. Temos muitas coisas a fazer, graças a Deus, sinal de que a igreja está em movimento, a igreja está trabalhando. Temos mais um, tem mais um, quer falar? Pode falar. Super rápido, é que provavelmente a gente esqueceu de passar o anúncio, mas domingo que vem a gente tem nosso café da manhã, né, certo? Com as mulheres, 8 horas da manhã, um pouquinho depois da oração, tá? A oração continua, tá? Mas a gente vai ter o café da manhã em alusão ao Dia da Mulher. Você que tem uma vizinha, uma amiga, traga, vai ser bom, vai ser bate-papo bom. Ótimo, já traz já pro culto de oração, já traz já pro ministério de oração, ora junto após, tem o coffee break, já tem aquele café da manhã bom e depois a EBD. Irmãos, aniversariantes da semana, queria dar os parabéns aos nossos aniversariantes dessa semana. Hoje, os irmãos já deram parabéns para a irmã Emi. Hoje está fazendo aniversário a nossa irmã Emi. Parabéns, irmã. Deus te abençoe. Os irmãos não esqueçam, por favor, de dar um abraço para a irmã Emi, que está fazendo aniversário hoje. Dia 2, amanhã, aniversário do nosso irmão Paulo. Parabéns, meu irmão. Deus te abençoe. Dia 4 e dia 6. Dia 4, aniversário do Michel, filho do nosso irmão Zé Roberto. Ele também faz aniversário. Dia 6 dia 6 temos dois. O Nixon, nosso jovem, que não falta nenhuma EBD, mas por alguns motivos ele não pode ficar no culto, mas ele é assíduo na EBD. E o irmão Zé Roberto faz aniversário no mesmo dia. Então, caso eu esqueça, como costumo fazer, de dar os parabéns lá no grupo, irmãos, como é recorrente, minha memória, está aqui a lista dos irmãos que estão fazendo aniversário, que vão fazer aniversário essa semana. Então, caso eu esqueça, o irmão lembre, por favor, não esqueça de dar os parabéns aqui para os nossos aniversariantes dessa semana. Amém, meus irmãos? Ao som do louvor, temos mais anúncios? Ao som do louvor, ao som dos abraços, não esqueçam de dar um abraço à nossa irmã Evi. Estamos dispensados. Os jovens para ficarem, hein, gente? Parabéns.